Meus irmãos, graças e paz a todos. Amém. Boa noite. Pedi vocês para curvar a vossa cabeça para a gente poder estar orando para começarmos a nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Glorificamos, ó Deus, o teu nome, porque o Senhor é Deus e está acima de tudo e de todos. Estamos aqui, ó Pai, nesta noite de segunda-feira, para juntos aprendermos a tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos guiar dentro das páginas seletivas da Bíblia Sagrada. Que possamos, ó Pai, não ser crentes somente teóricos, mas que possamos ser, na prática, exercer tudo aquilo que nós aprendemos na sala de aula. Que eu possa, Pai, abençoar quem já chegou e aqueles que estão a caminho, que eu possa abençoar com as suas mãos poderosas, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Queridos, rapidamente antes de entrar na nossa aula, a nossa aula passada, eu coloquei lá no grupo, o telefone da minha esposa deu uma pane e apagou, tá? Vou estar fazendo um resumão dessa aula, vou estar enviando para os demais alunos que não tiveram na aula passada, tá bom? A gente vai dar seguimento daqui da aula de hoje para frente e amanhã eu envio o resumo para vocês, ok? Ok, irmãos? Uma coisa eu fiquei muito feliz que o pastor Marcos falou, que vocês estão gostando muito, isso eu fico muito grato, tá? Porque existe coisa que não tem preço, tá? Vamos começar. A pessoa que você abra comigo a vossa Bíblia, Gênesis capítulo 1. Né? Vou botar aqui, a gente vai adentrar um pouquinho aqui. Gênesis capítulo de número 1. Versículo de número 1. Acharam? Amém. Escrito está: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou escrever os 3 céus aqui. Oi? Isso não foi da aula passada? Não, eu não escrevi os 3 céus ainda não, eu escrevi eles agora, na íntegra. Ah, tá. Eu só coloquei o nome deles, mas não coloquei ele na íntegra. Tá? O primeiro céu é Aurônios.
material, que está escrito aqui, né? Dimensão material. Material, isso? material. Só vocês escreverem aí. Assim que todos escreverem, me dê um ok, por favor. Depois eu vou tirar foto, tá, gente? Colocar no grupo, tá? Acho que esse daqui dá pra pegar legal. Vamos ver legal aqui. Deixa a gente gravar só essa aula, que é o primeiro vídeo, que está na frente só de trás. Tem que abaixar ele um pouquinho. A gente grava esse primeiro vídeo, no outro vídeo a gente abaixa ele um pouquinho. Só de baixo, tá conseguindo entrar, tá conseguindo melhor.
primeiro céu aqui, nós falamos da aula passada, tá? Que são 3 céus, né? Segundo o relato de Gênesis capítulo 1, versículo 1, e 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4. Tá? A maioria das vezes que a Bíblia apresenta a palavra céu, está no plural. Tá? Então nós começamos de baixo para cima, tá? Para a gente poder tentar entender o mistério da criação. Tá? Eu quero que você abra comigo, por favor, em Isaías. Antes da gente ler o quadro aqui, Isaías. Porque essa matéria é muito rica em detalhes. Tá? E em Isaías 46, Isaías capítulo de número 46, o versículo é o de número 9. Isaías capítulo 46. Não está não, tá? Versículo 9. Tá? Isso aqui é só uma base para a gente poder entrar na apostila. Amém? Porque se a gente não entender o início, nós nunca vamos entender o fim. Tá? Por quê? Isaías 46, 9 vai dizer assim, ó: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, está falando do tempo eterno, tá? Que eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim. Versículo 10. Que falo do fim das coisas desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Para a gente entender o fim, nós precisamos primeiro entender o início. Tá? Porque se você ler a Bíblia com cautela, com muita diligência, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, você leu a Bíblia toda. Está tudo ali. Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo número 11. Está tudo ali. Tá? Então Deus fala das coisas futuras no início delas. Tá? Vamos começar aqui. Tá? Os 3 céus. Primeiro que eu falei é Auranos ou Aurânio, tá? Que é o céu inferior. Esse céu é o local onde podemos ver claramente as nuvens, sendo o céu aurânio, né? Nuvem, os pássaros, é esse céu que a gente consegue contemplar de baixo para cima, tá? Falei lá passado, estou refrisando aqui, céus em hebraico é Shamaim, tá? Tá sempre no plural por causa do prefixo in, e terra em hebraico é Eretz, sempre no singular, tá? Céus e terra. A palavra céu no hebraico aparece no plural e a palavra terra no singular. A dimensão céu é sempre citada como sendo de cima. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Vamos ler. Segundo Crônicas, capítulo de número 6, versículo de número 18. Esse texto aqui, meu Deus. Acharam? Acharam? Vou guardar essa necessidade dele aqui. Esse texto aqui é muito forte, gente. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Podemos ler? Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado ou construído. Nesse texto aqui a gente consegue ver a grandeza do Deus que nós servimos. É um Deus que o céu não consegue contê-lo, pelo tamanho que ele representa, pelo tamanho que ele é. Agora, abra por favor em Salmos número 113, verso 5 e verso 6. Salmo de número 113,
5 e verso 6. Nós lemos na aula passada esse salmo também, que é muito grande, que é muito forte, que aliás, que ressalta a grandeza de Deus. Salmo 113, versos 5 e 6, escrito está: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus, plural, chamaim, e na terra. Olha a grandeza do teu Deus. Ele se curva para ver o que passa no céu, nos céus e na terra. Mesmo no tocante a isso, ele se faz tão pequeno para habitar dentro de nós. Isso vale pelo menos em glória, tá? Porque é o Criador dentro da criatura, né? Eu acho interessante, é um adágio popular, para poder adentrar aqui, um adágio popular, que as pessoas carregam essa expressão que fulano de tal parece estar com o rei na barriga, né? A única pessoa que carregou o rei na barriga foi Maria, né? Porque o reino de Jesus não tem fim. Mas nós não carregamos o rei hoje na barriga, nós carregamos no coração, na pessoa do Espírito Santo. Prossigamos. A dimensão material chamada Terra é sempre citada, é sempre narrada ou citada na Bíblia como sendo de baixo, tá? A dimensão de cima, céu, é tida sempre como superior à da de baixo, terra. O que podemos comprovar lendo Isaías 55, 9. Isaías 55, 9. Acharam? Isaías 55, 9. Podemos? Isaías 55, 9, escrito está: porque assim como os céus, plural, chamaim, são mais altos do que a terra, eles, singular, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. João capítulo 3, versículo 12. João capítulo de número 3, versículo de número 12. E logo após o versículo de número 31. Acharam? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 12. João capítulo 3, 12, escrito está: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Agora versículo de número 31 do capítulo 3. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Tá. Deixa eu tirar mais um texto aqui com vocês aqui, para poder tirar foto desse quadro aqui. Salmo de número 115. Que não está no quadro, Salmo de número 115. Salmo de número 115. Vamos ler dois versos. O verso 15 e o verso 16. Acharam? Salmo de número 115, verso 15 e 16, escrito está: sede benditos do Senhor, que fez os céus, plural, e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Tá?
está se reportando à criação, tá? Quando Deus diz para Adão para dominar, crescer e multiplicar. Dominar, crescer e multiplicar, tá? Essa bênção é a bênção do Éden, que Deus liberou sobre a vida de Adão, do homem, crescer, dominar e multiplicar, ok? Vou tirar foto porque eu preciso entregar algo aqui muito poderoso para vocês também. Pagar a companhia vai ser mais rápido. Dominar. Você dominar e multiplicar. Isso é profético. Isso é muito poderoso. Fazer outro quadro na próxima aula, tá? Aham. Fazer outro quadro não tá alto, não tá muito legal não. Vamos lá, vamos entender o mistério da criação agora. Abra, por favor, em Salmos. Salmos de número 8. Bom, agora eu vou começar, vamos lá. Alguém pode pensar, professor, mas criação e formação são a mesma coisa? Não. Você vai entender agora. Primeiro Deus cria para depois Deus formar. Tá? Vamos ler esse texto aqui já também. Salmo de número 8. Vamos ver, Salmos, aqui. De número 8. Eu quero ler o verso 4. Deixa eu ver se é o verso do 4 até onde? Vamos ler do 3 ao 6. Acharam? Amém. Salmo de número 8, verso 3 ao 6, escrito está. É um salmo de Davi e diz assim: quando vejo os teus céus, plural, obra dos teus dedos, ou das tuas mãos, em algumas traduções, e a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Uma observação aqui. Nós somos inferiores aos anjos, tá? Versículo 6, verso 6. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo. Isso é governo. Isso é governo, tá? Que Deus entregou na mão dos homens, tá? Lá no Éden. Por quê? Quando a gente temos a ideia da criação, a gente vê Deus criando um jardim no Éden e colocando o homem no jardim. O Éden não é o jardim. Deus plantou um jardim no Éden. E lá Deus colocou o homem. Detalhe, quem plantou o jardim foi quem? Deus ou homem? Deus ou homem? Detalhe, quem plantou foi Deus. Mas quem está colhendo? Detalhe, Deus sempre vai nos colocar nessa condição de colher, para saber que a gente entrou no lugar, não é por nosso mérito, não é porque nós somos bons, é porque Deus que nos colocou ali. Aleluia. Vamos voltar para Gênesis agora, Gênesis
Gênesis, capítulo de número 2. Vou botar aqui, Gênesis, capítulo 2. Vou botar aqui ladinho para dar uma. Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Acharam? Diz assim, ó. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e parece sinônimo, mas não são. Essa expressão criara e fizera faz com que a gente tenha uma visão de um arquiteto. Quando primeiro faz uma planta, uma maquete, um protótipo, para depois de executar a sua obra, a sua formação. Abre, por favor, em Provérbios. Provérbios de número 8. Provérbios 8. Vamos ler do 22, vai ser um pouco extensa. Acharam? Amém. Provérbios 8, 22. Eu vou fazer essa leitura na King James, que é uma das mais próximas ao original, para a gente poder absorver algumas coisas aqui desse texto. Provérbios 8, do 22 ao 30, acharam? Amém. Diz assim, ó. O Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Tá? Essa expressão aqui, gente, ela é apontada para a sabedoria e é apontada para Cristo. Tá? Vamos lá. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água, antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada. Enquanto ainda ele não havia feito o pó da terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, eu estava lá, quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não transpassem o seu mandato, quando ele determinou os fundamentos da terra. Olhe para mim aqui rapidinho. Isso aqui a gente precisa botar no quadro já daqui a pouco, tá? Observação. A terra, para poder entender isso aqui, a terra, ela está no meio das águas. Existe água em cima e existe água embaixo. Não se assustou? Não sabia disso? Não? É. Então, não lê isso aqui já, tá? A terra, só criar um pano de fundo aqui rapidinho, ó. A terra está aqui, exemplo, tá? Não estou falando que a terra seja plana não, tá, gente? Eu redondo que isso aí não é, enfim. A terra está aqui, não quero dar esse detalhe, a terra está aqui, existe água aqui embaixo, existe água aqui em cima. E a terra está no meio da água. A gente vai escrever tudo isso aqui, tá? Quer ver? Deixa aí aberto, por favor. Deixa aberto aí em Provérbios. Vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro, deixa eu deixar aberto aqui, vou abrir essa aqui. 2 Pedro.
capítulo 3. Vou botar no caso esse texto também. 2 Pedro, capítulo 3, verso 5. Sabia que a terra está virada? Isso é bom, gente. Isso aqui é tremendo. Isso é de uma grandeza muito grande. Acharam? 2 Pedro. Sabia, Filipão? A terra está no meio? Não, depois desse texto aqui, eu vou ler outro texto, que é o do dilúvio. Tá? Quando ele mandou o dilúvio, saiu água de cima e água de baixo da Bíblia. Veio água de baixo e água de cima. Tremendo, né? 2 Pedro 3, 5. Escrito está: eles voluntariamente ignoram isso. Ou seja, eles não querem dar credibilidade a isso. Tá? Eles não querem crer nisso, eles ignoram voluntariamente. Que a palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus. Gente, olha para mim aqui. Eu estou criando uma base em vocês, para vocês não empacarem no meio do caminho. Tá? Estou criando uma base em vocês. Tá? Eu vou entrar depois desse quadro aqui, mostrar para vocês os céus que foram criados. Tá? O Éden foi criado, eu até falei na aula passada. Tá? A gente, quando lê assim, sem examinar a Bíblia, a gente tem uma ideia que Adão foi a primeira pessoa a morar no Éden. Tá? Mas não foi. Tá? Porque existe a terra criada. Se você pegar Gênesis capítulo 1, versículo 1, a terra não foi criada no tempo. Essa terra aqui está sendo criada fora do tempo. Por que pegou assim? Porque o tempo vai vir a partir do versículo 14. Se a terra e o céu já estão criados no versículo 1, é porque foi criada fora do tempo. Tá? Mas vamos lá, vamos devagarzinho, vamos chegar lá. Vamos lá. Retomamos a leitura. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Se você puder sublinhar sua Bíblia, sublinha a palavra antiguidade, existiram os céus e a terra. Sublinha essa palavra aqui, coloca uma setinha e coloca fora do tempo. Ou fora do Cronos, fora do tempo. Antiguidade, existiram os céus e a terra. Aí você sublinha essas frases aí, essas palavras, e coloca antes do tempo, tá? Antes do tempo existir, ou fora do tempo, tá? Porque a gente acha, não, mas isso aqui é revelatório para nossas vidas, é uma revelação muito grande, tá? Porque a terra e os céus e a terra não existiram a partir do tempo. Eles foram criados antes do tempo, e depois foram colocados no tempo. Acho que nós vamos pegar tudo isso aqui. É por isso que eu falei antes. Se você não entender o início, você nunca vai entender o final. Porque Deus fala de tudo no início de todas as coisas. Tá? Quer entender escatologia? Mergulhe nessa matéria de antropologia. É um leque que se abre. Podemos retomar a leitura? Ó, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já existiram, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, já existiram os céus e a terra, que foi tirado da onde? Da água. Foi tirado da onde? Da água. E mais o quê? Então ela foi tirada na água, ela subsiste no meio das águas. Para fazer isso aqui, meu, só Deus, não. Só Deus. Quer ver um texto muito bom para ler aqui? Abre, por favor, em Jó. Em Jó. Jó 26. Eu vou ler do verso 7 ao 10. Depois nós vamos retomar Provérbios ainda 8, hein, gente? Eu preciso ir lendo e passando para vocês para não perder isso aqui, tá? Mas eu vou frisar no caso também que tudo que Deus criou, Deus estabeleceu uma lei, tá? Para o mar, estabeleceu uma lei para a água, para o mar, para a chuva. Deus pôs limite e pôs leis. Falta muito para terminar? Um minuto só? Por isso que o mar, a onda vai até um determinado lugar. Sim.
A irmã pegou, sim. E já que a senhora falou, isso é interessante, alguém pode pensar assim, pastor, professor, mas os tsunamis, que a onda avança, o limite que Deus estabeleceu, isso aí é um anjo que se rebelou. Tá? Vamos chegar nisso aí já. E esses anjos que se rebelaram vão ter que prestar conta disso. Isso é forte, gente. Está lá em 1 Coríntios 6. Está lá em Coríntios 6. Vamos falar isso aqui já, não vamos julgar teus anjos. Tem alguns lugares que eles aterraram, um monte de coisa que roubou o espaço do mar, no caso. É mesmo, hein? Depois eu vou conversar contigo sobre isso aqui. Né, irmão? Alguns lugares que foram aterrados, eles falam que é o mar que está invadindo. Mas não é, foi o homem que invadiu. Sim. Principalmente o aterro do Flamengo. Também é. Holanda está abaixo do nível do mar. Isso aí é tremendo. Vamos